Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez estamos aqui com vocês no nosso futebol. Hoje, seu resumo semanal de notícias do mundo do futebol. Meus amigos e amigas, antes de começar, um rápido lembrete. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. Amigos, excepcionalmente hoje, estamos fazendo futebol hoje. Mais tarde, né, Pedrão? Isso. Justamente por causa da eletrizante final. Fluminense 4, Flamengo 1. Fluminense se sagrando bicampeão carioca em cima do Flamengo, revertendo uma vantagem de 2 gols de diferença. Hoje, o futebol hoje, ele vai falar sobre o pós-jogo desse título, desse término da competição estadual aqui do estado do Rio de Janeiro, amigos e amigas. E vamos lá, Pedrão, antes de te apresentar e te desejar boa noite, eu queria só fazer umas ponderações rápidas para passar a bola para você. Amigos, antes de qualquer coisa, dizer que tanto o Fluminense vencedor dessa noite e da competição, como o Flamengo, hoje vice-campeão e perdedor da noite, ambos os clubes de grande tradição, de grande camisa, nos brindam com uma final eletrizante, principalmente nessa noitezinha de Páscoa fria aqui no início do outono, aqui no nosso querido estado do Rio de Janeiro. Amigos, vamos lá. Fluminense 4, Flamengo 1, Fluminense bicampeão carioca. De antemão, eu queria dizer que hoje o que aconteceu no Maracanã foi um verdadeiro passeio por parte do Fluminense em cima do Flamengo. Embora o Flamengo tinha vantagem, todo mundo acreditava que seria um jogo muito mais duro do que foi. O Fluminense conseguiu reverter a vantagem e se sagrar bicampeão carioca. Como a gente costuma fazer, né, Pedrão? Vou passar imediatamente a bola para você. A gente aqui é totalmente imparcial e fala sobre ambas as equipes, mas dá sempre prioridade de início a quem venceu. E dessa vez quem venceu foi o Fluminense. Pedrão, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite Suas a todos. impressões de Fluminense 4, Flamengo 1. Boa noite a todos outra vez. Pessoal, foi um grande jogo do time do Fluminense hoje perante ao Flamengo. O Fluminense praticamente jogou um primeiro tempo e o Flamengo, como eu já vinha dito, ele ganhou o primeiro jogo, mas não convenceu. Ele não tem função tática, organização. Parecia hoje um time de 11 jogadores jogando no Maracanã no primeiro tempo. E o Flamengo esperando, tentando se salvar de um massacre. Você me desculpa dizer. Porque o Fluminense hoje jogou um primeiro tempo inteiro em cima do Flamengo e o Flamengo não reagiu. Foi isso que aconteceu. No segundo tempo, o Flamengo tentou ameaçar, mas torcedores do Flamengo, com técnico hoje dessa qualidade no Flamengo, eu acho que não tem mais o que esperar. Esse Vitor Pereira, ele arrasou o time do Flamengo. E um grande time do Flamengo. Parabéns aos tricolores por um grande jogo. Parabéns ao Fernando Diniz. Parabéns ao Marcelo, que fez uma partida impecável, abriu o caminho. Maravilha, Pedrão. do jogo. Deixa eu chegar nos pontos. Agora eu vou passar para Vinícius falar um pouco. Então, aí. vamos lá, senhores. É importante frisar alguns pontos aqui. O que acontece? Como eu disse na introdução do programa, o Fluminense fez uma partida hoje impecável. Acho que eu não consigo dizer hoje do time nenhum jogador que não tenha estado no mínimo bem. Do goleiro ao centroavante, todos estavam num excelente nível de jogo e fizeram uma partida com muita concentração, com muita inspiração, com muito toque de bola. Lá o seu técnico Diniz, e conseguiram se impor perante a equipe do Flamengo, que ao meu ver, né, Pedrão, foi para se defender e segurar o resultado, coisa que não conseguiu fazer. Pedrão, só umas ponderações a respeito do jogo agora. Pra gente primeiro, como eu falei para os amigos e amigos, primeiro vamos ponderar o vencedor, depois a gente vai em cima das críticas do Flamengo. Vamos seguir a nossa ordem cronológica aqui dos fatos. Aquela coisa, Pedrão, a primeira provocação que eu quero te fazer, hoje o programa é exatamente só em torno desse jogo. E você, inclusive, apontou muito bem. Parabéns aos tricolores, parabéns ao Fluminense, a sua grande história, a sua camisa pesadíssima, mais um título para sua galeria. Vamos lá, Pedrão.
No primeiro jogo, Ayrton Lucas fez uma excelente partida. Hoje também fez uma boa partida dentro do possível. Até fez o gol de honra do Flamengo. Ayrton Lucas é um excelente lateral. Mas Marcelo é craque, né? E o craque, ele tem diferenciais. Ao meu ver, concordo com a transmissão que a gente viu do jogo. Eu acho que o Marcelo foi o melhor em campo, não só pelo que ele apresentou de futebol, mas pela moral, pelo peso que ele deu num jogo dessa importância. O que você concorda comigo ou discorda? Concordo plenamente. E eu vou levantar aqui uma tese que, na verdade, esse técnico do Flamengo, para mim, eu vou chegar lá, mas esse técnico do Flamengo, como você fez uma ponderação sobre Ayrton Lucas, ele mudou tudo. No outro jogo, Ayrton Lucas jogou de ala avançado. Hoje, ele mudou tudo outra vez. Ele trouxe o garoto para trás. O Flamengo não teve lateral. Cada jogo ele muda, sabe? Fluminense, quando vai fazer uma substituição, o que entra já sabe o que vai fazer. Porque tem uma função, tá? Ganhou o meio de campo. Foi isso que aconteceu. Então, flamenguista, eu acho que o Flamengo precisa de identidade, como sempre teu. E tá sem identidade com esse técnico. A gente vai falar do Flamengo Fluminense. Fluminense tô falando desse Tudo bem, mas eu te perguntei um lance sobre o Fluminense. Fala para os nossos amigos e amigas aqui. Vamos lá, deixa eu trazer outra provocação para você. Foi mais mérito do Fluminense esse título ou demérito do Flamengo? Foi as duas coisas. Então qual foi o principal mérito do Fluminense nessa noite dessa noite de 9 de abril? Ganhou o meio de campo do Flamengo. Principalmente no primeiro tempo, ganhou o meio de campo. O Flamengo jogou igual um time pequeno, desculpe, flamenguista. Mas implantaram, então como o Fluminense ganhou o meio de campo, a gente sabe que a espinha dorsal do jogo é o meio de campo. Dali deu tudo certo, é isso que eu tenho que dizer. Sim, e aproveitar, meus amigos, além da gente já enaltecer o Fluminense, dizer que Ganso fez uma partida excelente, Arias fez uma partida excelente. E tivemos uma grata surpresa, o rapaz Alexander, né? Que estava jogando lateral, jogou bem, fez o último gol, né, Pedrão? Fez uma excelente partida, ou seja, um time impecável que entrou para vencer a partida e venceu. Bem, ao Fluminense, meus amigos, para a gente poder passar para o outro assunto, eu digo o seguinte: quem acompanha o futebol hoje, já desde as temporadas anteriores, sabe o que eu estou falando. Você também sabe, Pedrão. Eu sempre defendi o nome desse técnico, Fernando Diniz, mesmo quando ele não estava ainda no Fluminense, na época que Abel Braga foi contratado para a temporada 2022, e eu sabia que esse cara ia dar bola. Esse cara entende futebol, ele é um cara ousado e é um cara que está fazendo agora com esse material humano um excelente trabalho. Eu hoje coloco o Fluminense, não vou colocar como o melhor time do Brasil, não vou fazer nenhum tipo de bairrismo, mas coloco o Fluminense como um time a bater de frente com qualquer equipe sul-americana na temporada, com esses novos nomes que estão aqui. Seguindo o futebol hoje, meus amigos, a gente também tem que falar do lado perdedor, do lado do Flamengo. Eu acho que o Flamengo também merece mérito, não dentro de campo, mas pela postura. Foi um time que teve uma postura correta, não apelou para pancadaria, soube perder, soube competir. Agora, em relação ao time, meus amigos, eu acho que, sinceramente, eu acho que quem ainda segura a permanência do Vitor Pereira, nada contra ele, mas o trabalho dele realmente não funcionou. E aí continuar com ele, né, Pedrão? É simplesmente continuar com as derrotas na temporada. É verdade. Com o Vitor Pereira à frente do Flamengo, me arrisco a dizer, amigos e amigas, que o Flamengo não vai ter grandes pretensões na temporada. Pedrão, sua posição a respeito do Flamengo, do time e da permanência do técnico Vitor Pereira. Sempre achei o Flamengo um grande time. Um time que ganhou 2 Libertadores, um time que ganhou tudo. Quer dizer, o que eu entendo? O Flamengo estava com Dorival Júnior. Ele tinha acertado o Flamengo. O Flamengo jogou contra o próprio Corinthians, ganhou desse cara, que é um perdedor, desse Vitor Pereira, 2 vezes. Dorival ganhou 2 vezes dele. Quer dizer, depois que o rapaz estava levando o Flamengo a um caminho, com simplicidade, ele botando esses grandes jogadores do Flamengo para jogar em cada um na tua posição. Aí o que acontece? Ele tira um técnico perdedor e traz para o Flamengo. Está aí o resultado da massa rubro-negra. O Flamengo tem muitos grandes jogadores. O Flamengo está na mão errada. Esse cara arrasou o Flamengo. Está na hora de cair, Pedro? Está na hora, deve cair amanhã. E se puder, quem contratou tem que cair junto. Eu penso assim.
E aí eu te digo o seguinte, Pedrão, pra gente poder finalizar aqui o futebol dessa semana. Independentemente a gente não gosta de falar de dirigente, a gente fala de futebol. Eu acho assim, amigos, nada contra o trabalho do dirigente flamenguista, nem contra o técnico pessoal. O fato a se considerar é, o técnico não é só por causa das derrotas. Se ele estivesse perdendo, mas apresentando um futebol... Exato. O Flamengo hoje é um time que não apresenta futebol. Tem excelentes jogadores no elenco, mas não consegue apresentar futebol. E um time, meus amigos, que não apresenta futebol, não costuma ir muito longe nas competições que disputa. É verdade. E é isso, meus camaradas, amigos e amigas. Pedrão, pra gente finalizar o futebol dessa semana, rapidamente, dizer pra vocês, desejar uma excelente semana a todos, excelente mês de abril a vocês, e dizer que Fluminense tem tudo para chegar longe nas competições. E o Flamengo tem que reformular. Meus amigos, uma ótima semana a todos e boa noite. Pedrão, finalize e despeça nossos amigos. Boa noite a todos. Foi um ótimo campeonato carioca. Vamos pro brasileiro. E flamenguistas, tem time, mas tem que botar, tem que ter direção e tática. Não adianta ter time e dinheiro e não ter direção. E que o Fluminense continue jogando esse bom futebol. Saúde a todos, boa semana. Valeu!